questão fundamental no tratamento das dependências que volta, né, a reportar essa questão da rede. Muitas vezes esses pais, eles precisam sim, né, de um acompanhamento, né, os pais precisam de um acompanhamento terapêutico, precisam de um acompanhamento médico, precisam de um acompanhamento de grupos de apoio, cada um com a sua realidade. Eu costumo falar para os amigos, eu falo assim, a família perdeu a virtuosidade hoje. Aliás, essa palavra virtuosidade a sociedade esqueceu, né? O que é pensar, falar e agir. Tem muitos pais que têm adultos jovens em casa fazendo uso de droga, por exemplo, com 28 anos, ele sabe, porque ele foi um trabalhador, ele sabe que o filho precisa trabalhar, que o filho precisa reestruturar a vida, ele fala para o filho fazer isso, mas ele mesmo não consegue tomar atitude com esse filho. E isso por problemas que ele não vai resolver entendendo os efeitos da maconha, entendendo os efeitos da cocaína. Ele só vai entender isso quando ele fizer uma profunda reflexão do papel dele, como pai, como educador. E a partir desse princípio, ele pode contribuir para a reeducação do seu familiar. E no caso, no seu trabalho, chamar a atenção desses pais? Porque, por exemplo, às vezes eu recebo casais, o pai, a mãe e o filho, e eu fico só vendo a dinâmica entre eles. Tem uma hora que eu falo, pai, quem é o pai aqui? É ele ou você? Quem que mora na casa de quem? Ainda não entendi. Porque às vezes me parece que o pai mora na casa do filho. Isso. Porque o filho já tem uma postura afogado, fica toda à vontade, olha, intima o pai, põe o dedo às vezes na cara do pai, e o pai escolhe palavras, a mãe escolhe palavras. Como eu não posso falar porque dá de ele vir com agressão verbal, quando não, talvez até física. Então a família está numa descompensação, ela nem percebe, além de ela ser facilitadora, ela está intimidada com uma figura que é filho, porque eles esqueceram o script, pai é pai, mãe é mãe, filho é filho, e se a família não retomar esse script, não ouvir outras famílias de como conduziram esse processo na recuperação, continua na mesma. Isso, né? É justamente isso. E cabe, num primeiro momento, separar as crises, né? O que é a crise do dependente, o que é a crise da dependência química, quais as dificuldades que esse indivíduo enfrenta, qual a compulsão dele, começar a olhar ele de uma forma individual, bem como essa família, né? Porque não adianta você fazer um tratamento a médio, longo prazo ou a curto prazo e tirar esse indivíduo do centro de tratamento e pôr ele numa família a qual é que nem uma roda gigante, só roda para um lado. Então tem a mãe que facilita, o pai que briga com a mãe e o filho que usa droga. A mãe que facilita, o pai que briga com a mãe e o filho que usa droga. Aí ele sai da instituição limpo, consciente de passo, de tudo aquilo, coloca ele na família e está ele limpo, a mãe que facilita, o pai que briga com a mãe. A hora que chega nele fica um papel esquisito. Sem dúvida. Ou ele faz essa ciranda correr para outro lado, ou ele vai novamente entrar nessa ciranda. Então, cabe-se aí uma minuciosidade, um outro olhar para a dependência que não seja o foco da substância. Porque senão fica que a substância também tudo acaba virando a droga. E nós não podemos esquecer que dependência química se caracteriza por um aspecto físico-biológico, que é a compulsão e obsessão do indivíduo do uso de droga. Ele, estacionando, não fazendo uso, tem que ter um olhar psíquico, social e, creio eu, espiritual. E você cobra isso das famílias? Olha, o que nós estamos fazendo é procurar fazer o estudo de caso, porque não existe incentivo governamental já para a dependência química como um todo no país, quanto mais com um projeto de moradia assistida. Até tem, né? O SUS dá cobertura aos CAPs, que hoje tem 222, 223 no país, para uma demanda fantástica, que é absurdo. Então, o que nós fazemos é uma matemática, um malabarismo, né? Muitas vezes quem pode pagar acaba cobrindo o tratamento de outro. Recentemente eu montei uma peça de teatro com um grupo de atores voluntários da PUC, então eles fazem a apresentação e revertem para casa e a gente reverte sem alimentação. Então fala para o telespectador onde que está sendo isso. A primeira apresentação agora vai ser dia 5/8 no
no Mosteiro de São Bento, ali no Largo de São Bento. O mosteiro cedeu para nós o espaço deles. A peça se chama Submundo e ela tem como... O tema dela é o uso de um adolescente que começa com a maconha, acaba no crack e vai para o tratamento. Mas logo após a peça a gente sempre promove uma discussão, um debate, né? E quem quiser adquirir o ingresso pode estar ligando lá para o 3207-0449, que os ingressos vão estar à disposição. E no local, não venderia no local? Pode ser no local, no dia 5/8, 5 de agosto, às 20 horas, no Mosteiro de São Bento, no Largo de São Bento. Ótimo, muito bom, parabéns. Então, são essas iniciativas que... E vocês pretendem levar em algum local? Para escolas, levar para a escola, que eu acredito que a linguagem artística para o adolescente é a melhor linguagem, né? Mas o objetivo não é levar a informação da peça, é promover o debate, promover a discussão, né? Parabéns. Então, o foco mesmo da Associação Intervir está bem naquela questão da prevenção mesmo, seletiva, indicada, universal, né? O que vem a ser o SOS Intervir? Então, esse é um problema extremamente complexo, Cláudio. É um problema, você vai fazer, poxa, o Alexandre está querendo mexer com tudo diferente, né? Mas veja bem, eu já estou há muitos anos trabalhando em área social, né? Eu comecei minha carreira aos 23 anos na FEBEM, fiquei 10 anos na FEBEM, depois, quando eu estava no final da FEBEM, eu estruturei um abrigo para criança de rua, né, chamado Abrigo Educativo Taiguara, ele funciona até hoje ali na Brigadeiro Luiz Antônio. Depois fui trabalhar num hospital psiquiátrico com dependência química e há 5 anos eu estruturei essa ONG. E eu fui adquirindo, observando muito a evolução dos tratamentos da dependência química. Então, há alguns anos atrás, a nossa dificuldade era centros de tratamento. Havia muito poucos centros de tratamento, né? Passou um tempo, houve um boom de criação de centros de tratamento, né? Eles começaram a surgir, hoje me parece que existe mais de 6.000 centros de tratamentos no Brasil. E não existe um certo rigor para a população na escolha desses tratamentos. A população está realmente extremamente desinformada do que procurar num tratamento de dependência química. Então, de uns tempos para cá, tem acontecido muitos absurdos em termos de tratamento de dependência química. Você pega jovens, às vezes de 17, 18 anos, que estão numa fase que é classificada pelo Código Internacional de Doença como abuso de um entorpecente, e muitas vezes esse indivíduo está sendo internado involuntariamente, chegando a ficar até 1 ano em algumas clínicas. Outros casos de pessoas que são tiradas de forma abrupta da vida social, acabam perdendo emprego, a família deixa dentro de um centro de tratamento, ele é desligado da universidade. E a população não sabe, ela não tem informação do que é isso, como é isso, né? Eu até brinco às vezes com a família, eu falo assim, clínica nunca perde, né? Porque você leva um indivíduo para a clínica, se ele começa a falar para a família que quer ir embora, que não aguenta mais, o pessoal fala que ele está em surto, em abstinência. E se ele fica quietinho, pedindo para ir embora, fazendo bom, ele está manipulando, né? Então, assim, ele nunca perde, né? Então, a criação desse telefone, o SOS Intervir, em parceria com uma outra entidade, que é as Casas André Luiz, ele tem como objetivo ser um prestador de serviço às famílias, né? As famílias elas podem ligar, elas vão ser convidadas a participar por uma entrevista, elas vão poder relatar o que está acontecendo e, a partir daí, a pessoa poder dar uma indicação do que talvez poderia ser o melhor para aquele paciente. Eu só vou fazer uma colocação, por exemplo, que você disse realmente tem muito a ver, porque hoje foi feita uma pesquisa na Unifesp e eles fizeram com 400 famílias. Dessas 400 famílias, quando soube que o filho estava usando drogas, o primeiro local que eles procuraram foi uma comunidade terapêutica, uma clínica.
Logo, com 56%, 57% das famílias. Logo atrás de 57%, 50% procurou o psicólogo e os outros procuraram igreja e psiquiatra. Então, devo assim falar para você que, por exemplo, quando alguém vem no consultório, quando alguém passar por uma triagem, eu tenho que fazer uma triagem legal. Às vezes vem a família e fala, eu quero internar, mas eu olhando o perfil, muitas vezes eu falo, não é o caso de internação. Nós temos a nível ambulatorial, e aí eu quero a sua presença, porque tem família que não quer interagir como se fosse o problema do filho. Então eu acredito assim, que hoje a gente que faz e que tem convivência, um olho mais crítico com o dependente químico, a gente já tem esse cuidado. Não é assim qualquer um que a gente elege para internação. Sim, Cláudio, existem pessoas confiáveis, por isso que eu sempre falo,